E aí, gurizada da nossa Arquidiocese de Porto Alegre, eu sou o Padre Edilon Rosales de Lima, pároco de São Vicente Pai dos Pobres, em Gravataí, e o pessoal do setor Juventude Arquidiocesano me pediu que eles falassem um pouquinho sobre os nono e décimo mandamentos da lei de Deus Nosso Senhor. Os mandamentos que estão lá na Bíblia, em Êxodo capítulo 20 ou Deuteronômio capítulo 5. Bom, o nono mandamento diz lá a fórmula catequética, não cobiçarás a mulher do próximo. O que este mandamento está nos pedindo? Ele pede que nós vençamos, que nós lutemos contra essa nossa inclinação que nós temos por causa do pecado, de cobiçarmos a pessoa humana, sobretudo naquelas coisas contra o sexto mandamento da lei de Deus, contra a castidade. É uma luta contra essa concupiscência por meio da nossa purificação, pela purificação do coração e também pela prática da virtude da temperança. Então, que nós lutemos contra esses desejos, esses sentimentos, enfim, pensamentos que vão contra o sexto mandamento em relação à pessoa humana. Mas como chegar a esta pureza de coração? A pureza nada mais é, meus amados, uma virtude de nós vermos a criação com os olhos de Deus. O pecado, ele fez com que nós distorcêssemos o nosso olhar para a coisa criada, a começar em nós e por sobre nós mesmos, e também sobre tudo aquilo que Deus Nosso Senhor mandou nós gerenciarmos na criação e que por causa do pecado nós acabamos também distorcendo. Então, a pureza, eu gosto de dizer que a pureza é como se nós colocássemos um óculos cujo foco é o olhar de Deus e passássemos a ver a obra criada com os olhos de Deus Nosso Senhor, né? E talvez vocês vão perguntar, padre, como é que é possível isso? Primeiro, é uma luta, é um esforço. Virtude quer dizer isso, uma disposição habitual e firme de se fazer o bem. É um esforço. Virtus quer dizer força, né? E começa pelo dom da castidade, por isso é importante pedir castidade a Deus Nosso Senhor, uma pureza de intenção, uma transparência dos nossos olhares, seja o olhar interno ou olhar externo, interior, exterior, né? Uma disciplina, uma ordem, né? Os antigos santos diriam assim, né? Guarda a ordem e a ordem te guardará. Por isso também isso é importante. Mas vamos dizer assim que também existem outras duas virtudes que dão suporte para nós sermos puros de coração, que são as virtudes do pudor e também da temperança. O pudor que tem a ver com algo do mistério do ser humano, porque Deus implantou em nós um mistério. A nossa vida é um mistério também na ordem da criação. E como nós somos num corpo, né? Este corpo não é algo à parte de mim, né? Eu sou uma pessoa integral, alma, corpo, né? Não existe como separar, só existe pessoa humana nesta unidade, né? E o corpo, portanto, também está neste mistério. E se é um mistério, tudo que é mistério tem a ver com sagrado. E tudo que é sagrado na igreja nós velamos. Velar no sentido de cobrir para respeitar, né? Interessante que até o nosso sacrário nós cobrimos, tem um véu que se costuma colocar, né? Onde o Santíssimo vai um véu. O padre, quando vai pegar no Santíssimo, também ele coloca um véu de ombros, véu humeral, mas também o nosso corpo é sagrado, é com ele que nós nos relacionamos com Deus. Por isso nós temos que velar sobre ele. E a virtude do pudor tem a ver com isto. Tudo que é sagrado nós velamos. Então, não só dentro da igreja, nosso modo de nos portarmos com este corpo, mas também fora da igreja, porque nós somos cristãos em qualquer circunstância da vida. E a virtude da temperança tem a ver com nós sabermos temperar, dosar, pesar este nosso agir cristão no meio do mundo. E isso tem a ver com também a nossa ambientação social. A temperança exige também de nós uma postura cristã nas nossas relações com qualquer ser humano aí no meio do mundo. E há um desdobramento deste mandamento, já que nós estamos falando tudo em relação à nossa postura com a criação. O 10º mandamento é justamente o desdobramento do nono. O nono diz da pessoa humana, não cobiçarás a mulher, a pessoa humana.
o 10º mandamento vai dizer para não cobiçar as coisas alheias, né? E o que está em jogo aqui é a pobreza. A pobreza segundo o coração de Jesus nosso Senhor. Jesus que se fez pobre, que se fez simples de coração. A pobreza que eu gosto de dizer que é nós vivermos daquilo que Deus nos deu a graça de, nos concedeu a graça de ter. Sabemos viver do pouco, sabemos viver na sobriedade. A pobreza que é como se nós vivêssemos sem depender daquilo que nós temos. Saber ser desapegado das coisas, é evitar essa avidez em sempre querer ter o último celular, em sempre querer ter o último computador, em sempre, né? A gente sempre está... Isso é um motor que o mundo nos coloca, uma máquina que nós entramos que às vezes não nos damos conta, né? Uma ambição desenfreada. Né? E também o padre quer chamar aqui a atenção para a inveja. A inveja que é uma desgraça. Né? São Francisco de Sales vai dizer que a inveja é quando nós achamos que o bem do outro é o nosso mal. Ora, o bem é Deus mesmo e nunca do bem poderá vir o mal. Pelo contrário, Deus, pelo seu poder e sua graça, pode tirar do mal algum bem. Romanos, né, vai dizer, a carta de São Paulo aos Romanos dirá, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, nós dizermos que do bem vem o mal, opa, aqui nós temos um problema, nunca da graça de Deus virá o mal. Né? Por isso que a inveja é justamente isso. É quando nós achamos que o bem do outro é o nosso mal, porque nós não possuímos o que o outro possui, nós queremos possuir, não queremos que ele tenha. Então veja, né, isso é quebrar a ordem do querer de Deus para conosco. Né? Então a pobreza de coração nos pede isso, um abandono à providência de Deus, né, que nos liberta da preocupação. Porque só em Deus a nossa alma tem consolo, só em Deus a nossa alma tem repouso. Né? Tudo isso, meus amados, porque qual é o maior desejo do homem? Qual é a única coisa, digamos assim, que o homem pode cobiçar? Querer ver a Deus, esta visão beatífica. Esse é o maior prêmio que nós podemos desejar, querer ver o Senhor. Ele que nos consolará de tudo aquilo que nós ainda precisamos ser consolados. Né? Como diz São Gregório de Nissa, quem vê a Deus obteve todos os bens que podemos imaginar. É isso que nós queremos, seguindo os mandamentos da lei de Deus, nosso Senhor, em nossas vidas. Por isso, meus amados, confiemos-nos ao Senhor, porque só Ele pode nos enriquecer em nossas pobrezas. A paz de Deus para todos vocês.